Irmãos, louvado seja Deus. Hoje nós vamos concluir o que nós chamamos de uma minissérie da parábola do filho pródigo, e o título dessa minissérie é O Deus Pródigo. Para você que não estava aqui nos outros fins de semana, são 3 mensagens. Leandro pregou a primeira, Daniel a segunda, e hoje eu tenho o privilégio de concluir essa mensagem. Então eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 15. Lucas 15. Nós vamos ler em dois momentos, em 2 partes. Primeiro, do 11 até o 24. E você que encontrou, eu peço que se coloque de pé, por favor. Menos o Léo, para nós lermos em reverência a palavra de Deus. Para você que nos visita, a versão que nós usamos de púlpito é Almeida, século 21. Para você que está a fim de comprar uma Bíblia nova, compre essa versão. Almeida, século 21. Ok? E para você que está abrindo no aplicativo do celular também. O que foi esse plim aí, alguém sabe? Vamos ler então, do verso 11 até o 24. Diz assim a bendita palavra de Deus. Disse mais, Jesus, Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, a Ti, Senhor, nós rendemos graças pela Tua santa palavra, pelo Santo Espírito que traz a iluminação das verdades contidas no bendito Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós, pecadores, e mais uma vez, segundo a medida da Tua graça e a Tua bondade, Pai, e a Tua misericórdia, fala, Senhor, aos nossos corações, através dessa história contada pelo nosso Senhor e Salvador. E é em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Gente, então, essa parábola é muito conhecida e talvez seja a parábola mais conhecida de toda a Bíblia. E como nós pudemos ver nas pregações do Léo e do Dani nas últimas semanas, essa parábola, diferente das outras que Jesus contou, ela não tem apenas uma lição a ser ensinada, ela tem várias lições, por isso 3 mensagens. Mas, se você atentou ao subtítulo dessa série que nós colocamos lá nas redes sociais, eu ouso dizer que esse subtítulo ele é mais importante do que o próprio título, porque ele é simplesmente o seguinte, recuperando a essência da fé cristã.
Então, a intenção de nós nos debruçarmos sobre essa parábola é justamente recuperar a essência da fé cristã em nosso meio. E Jesus foi muito bom em aplicar isso. Talvez alguém aqui não se lembre, ou não estava aqui nos outros dias, o contexto em que Jesus está contando essa história, ele está sentado na mesa com publicanos e pecadores, e os fariseus estão ali intimando ele. Como você se assenta e come com esses homens que, os judeus não gostavam de cobrador de impostos, os fariseus se achavam melhor que todo mundo. Aí Jesus olha para eles com muita paciência e amor, típico do nosso Senhor, e fala: eu vou contar uma história para vocês. E ele começa a discorrer dessa parábola que nós lemos. Além do que foi dito nas pregações da semana passada, nas outras semanas, se nós lermos essa passagem da perspectiva do tema do exílio, focando no filho mais novo, nós vamos perceber uma relação direta com grande parte das narrativas bíblicas. Porque o tema do exílio e da volta para casa, ele é o tema de toda a Bíblia. E lendo dessa forma, com isso em mente, nós vamos entender que Jesus ele apresenta aqui nessa parábola, nessa história, muito mais do que um relato emocionante da redenção individual de uma pessoa apenas, do filho que volta para casa. Jesus ele conta a história de toda a raça humana. E ele promete nada menos do que esperança ao mundo. É isso que ele está fazendo. A verdade, meus irmãos, é que tal como o filho mais novo, todos nós, eu e você, temos saudade de casa. A verdade é que todos os homens estão aqui nessa vida, nessa terra de passagem. Porque nós não pertencemos a esse lugar, nós somos todos como peregrinos. Sabe, e quando a gente ouve conceitos de casa, lar, terra natal, isso não mexe com a gente? Isso mexe com a gente. Essas expressões causam uma profunda influência sobre as nossas vidas. Arde no íntimo dos nossos corações, meus irmãos, a saudade de casa. Mas a triste verdade, ou a realidade, é que nós procuramos no profundo da nossa alma, nós ansiamos sempre por um lugar de paz, de harmonia, de descanso. E a triste realidade é que nenhum lugar dessa vida, nenhuma família dessa vida vai satisfazer esse anseio dos nossos corações. Eu, por exemplo, eu nasci em São Paulo, tem gente que acha que eu sou gaúcho, nascido no Rio Grande do Sul, não, mas eu sou natural de São Paulo, fui pequeno para o Rio Grande do Sul, a minha família toda é do Rio Grande do Sul, então eu passei a minha primeira infância em Porto Alegre. Eu passei a primeira infância no Rio de Janeiro. Olha só, estou confuso na minha cabeça. Meus pais eram meio ciganos. Nasci em São Paulo, passei a minha primeira infância no Rio de Janeiro, me alfabetizei no Rio de Janeiro, depois a segunda parte da infância até a adolescência em Porto Alegre, o melhor lugar do Brasil. E depois da adolescência, vim para Santa Catarina, Blumenau, cá estamos nós. Mas eu casei com uma gaúcha. Então, teve uma vez que eu resolvi visitar a minha terra natal. E algo que é curioso, que aqui na nossa igreja, acho que 80% dos membros não são naturais de Blumenau. Então, quando eu falo terra natal, minha cidade de origem, a galera já pensa, temos irmãos de todos os lugares do Brasil. Está faltando alguém do Acre, vamos orar. Porque tem até de Rondônia já. Então, nós temos isso em comum. Então, eu resolvi uma vez visitar a minha rua, a rua da minha infância, lá em Porto Alegre, onde eu fiz os meus primeiros amigos, onde eu jogava bola. Sim, eu joguei bola alguma vez na minha vida. Onde eu jogava taco na rua, onde a gente brincava, corria solto, lá na rua, naquela cidade. E onde eu comia pão feito no forno, a lenha. A avó do Davi, que era meu amigo, fazia. Aí peguei meus primos, que eu vou de vez em quando para Porto Alegre visitar minha família. Minha avó, para quem não sabe, muitos já sabem, esse ano ela completou 103 anos.
Minha avó é Highlander, só para vocês saberem. E aí, quem riu tem mais de 40. Então, eu fui lá visitar a minha avó e fui lá na minha rua. Cara, cheguei lá empolgado no carro do meu tio com os meus primos. Vou lá visitar no bairro da Glória, a rua onde eu me criei. Mano, que decepção. Estava totalmente diferente da memória que eu tinha. Então, aquele lugar, o lugar da minha casa, da minha infância, não existe mais. Ficou na minha memória. A verdade é que nós temos algumas coisas que a gente vê, alguns sons que ouvimos, até alguns cheiros que a gente sente, que trazem a lembrança dessa época da casa dos pais, uma época gostosa das nossas vidas, traz lembrança do lugar onde a gente cresceu. Só que esses anseios, de novo, dificilmente eles vão ser atendidos aqui nessa vida. Então, por isso, num certo sentido, eu e você, nós somos muito semelhantes a esse irmão mais novo. Nós estamos todos no exílio e todos nós temos saudade de casa. Então, as nossas casas, irmãos, as nossas famílias aqui nessa vida, não passam de hospedarias no longo do caminho, porque aqui não é o nosso lar. Essa é a verdade. Mas por quê? Você já se perguntou, por que esse conceito de lar tem tanta influência sobre a gente? E ao mesmo tempo ele é tão inalcançável. Por quê? Porque nós estamos exilados. Lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, nós já somos informados da razão por que nós nos sentimos como se não estivéssemos em casa. Você se lembra da história? Nós somos criados, homem e mulher, para viver no jardim de Deus, o jardim que Deus criou. E aquele lugar era o mundo para o qual eu e você fomos projetados. O lugar onde nós não seríamos afastados do amor, o amor verdadeiro. O lugar onde não haveria tristeza, nem doença nenhuma. Lá, naquele lugar, seria uma vida diante da face e da presença de Deus. Constantemente nós somos criados para isso. Lá é onde nós poderíamos adorar a Deus, servir a sua infinita majestade, conhecer a sua beleza sem fim, desfrutar da sua presença e refletir a glória de Deus. Para isso nós fomos criados. Porque o Éden era a nossa casa, a nossa terra natal. Mas a Bíblia, portanto, ela nos ensina nessa parábola de Jesus que Deus é como o pai da história, o chefe daquela casa. E nós somos como esses dois filhos. Nós nos incomodamos de estarmos debaixo da autoridade do Pai. Nós queríamos, na verdade, quando somos sinceros, a gente admite essas coisas, que nós queríamos, na verdade, levar uma vida sem intromissão de Deus. Por isso, nós costumamos sair da presença do Pai. Nós perdemos a nossa casa. Assim como o filho mais novo perdeu a casa dele. Então a Bíblia diz que desde o pecado de Adão, todo ser humano em pecado vive em rebeldia contra Deus. Todos os homens e mulheres vivem vagando pelo mundo como exilados espirituais. Ou seja, nós vivemos em um mundo que não corresponde aos nossos anseios. Eu te dei vários argumentos ali. Por quê? Pensa comigo. Nós desejamos ter um corpo que corre e não se cansa, mas nós estamos sujeitos a doenças, ao envelhecimento e à morte. Nós precisamos de amor, um amor que não tem fim, mas os nossos relacionamentos não resistem ao tempo. Porque mesmo aquelas pessoas que ficam com a gente até o final da vida, um dia elas morrem e nos deixam. Ou somos nós que morremos e deixamos aqueles que amamos. O nosso desejo, ainda mais hoje, né? Isso aqui está bem alto, o desejo de todo homem é fazer a diferença, relevância, resiliência e por aí vai. Queremos fazer a diferença com o nosso trabalho no mundo, mas sempre damos de frente com diversas frustrações. Então a verdade é que jamais nós vamos concretizar plenamente os nossos sonhos e esperanças. É uma matrix, irmãos. Então nós podemos até, de certa forma, é legal a gente ter uma casa aconchegante, andar com pessoas que nos edificam, a gente pode simular ou tentar se esforçar para recriarmos essa casa que nós perdemos. Mas a Bíblia diz que esse verdadeiro lar, esse lugar só existe na presença do Pai Celestial.
aquele de quem nós nos afastamos, assim como Adão e assim como o filho mais novo. E esse tema do exílio, ele surge vez após outra nas Escrituras. Lembra? Caim, filho do primeiro casal, por ter matado o seu irmão Abel, ele teve que vagar como nômade pela terra. Jacó, que enganou seu próprio irmão, esteve em exílio fugindo de Esaú durante muito tempo. José, filho de Jacó, ele foi levado como escravo para o Egito. E depois que rolou essa história, muito tempo depois, no Egito, os israelitas foram feitos escravos, até que foram libertos por Moisés, que conduziu o povo de Deus durante 40 anos exilados no deserto. Davi, antes de ser o rei de Israel, o grande rei de Israel, ele viveu como um exilado fugitivo, porque Saul queria pegar ele. Então toda a nação de Israel seguiu novamente para o exílio, levado em cativeiro pela Babilônia. Portanto, o exílio na Bíblia, meus irmãos, de novo, é um elemento presente em todas as histórias, uma após a outra. A mensagem da Bíblia, se a gente fosse espremer assim, a mensagem da Bíblia é que a raça humana é um grupo de exilados tentando voltar para casa. Por isso que existe só um caminho. Por isso, a parábola do filho pródigo é a história de cada um de nós. Não somente dos cristãos, mas também a história de toda a humanidade. Toda a humanidade que segue vagando, mesmo que inconscientemente, com saudades de casa. Esse sentimento, às vezes, presta atenção, ele pode ser traduzido em música, em canções, em poesia, em arte. Música cristã, por exemplo, do João Manô, que a gente gosta tanto, tem a música dele, Temporais, que no refrão ele fala: mais que a vida eu quero um lar para onde eu possa ir, um lar eternamente em ti. Mas a prova de que também o não cristão tem esse mesmo sentimento está em diversas músicas. Eu, particularmente, me chama a atenção numa música de uma banda, o segundo álbum dessa banda que eu ouvi bastante durante os anos 2000, chama Linkin Park. A música Somewhere I Belong diz o seguinte: quero me curar, no refrão ele diz, eu quero sentir, como se estivesse perto de algo real, eu quero achar algo que sempre quis, algum lugar ao qual eu pertenço. Olha o anseio na vida do ímpio. Acontece que a verdade é que voltar para casa não é tão fácil, segundo a parábola que Jesus nos conta. Nós vemos que é difícil voltar para casa, tomar o caminho do arrependimento. Ao decidir voltar para casa, o filho mais novo, no que você leu comigo, ele não tem certeza do que esperava ele. Ele não tinha certeza de se ele ia ser bem recebido ou não. Ele já chegou pedindo desculpa para o pai. E isso foi muita sabedoria da parte dele. Por quê? Porque ele sabia, ele estava consciente de que seus pecados eram muito graves e dificilmente seriam perdoados. Ele sabia que ele poderia ser rejeitado por aquele pai e obrigado a continuar no exílio. Então, assim, a Bíblia nos revela como são altos os obstáculos que eu e você colocamos. Esses obstáculos que nos desafiam em nossa volta para casa, que são frutos dos nossos pecados. Exatamente também como o povo de Israel. Eles, os israelitas, saindo do cativeiro da Babilônia. Vocês sabem que eu gosto de história. Saindo do cativeiro da Babilônia, Israel continuou sob domínio persa. E a história mostra que diversas potências mundiais, uma após a outra, invadiram e dominaram Israel. Primeiro a Grécia, depois a Síria e depois Roma, nos tempos de Jesus. Então os israelitas, eles não conseguiram concretizar a volta total e definitiva que os profetas haviam prometido. Por que será que isso aconteceu? Um dos motivos é a própria ruína peculiar do ser humano. Porque os israelitas, eles se encontravam atolados em egoísmo, orgulho, nesse tipo de pecado. Aqueles sentimentos travados dentro do coração humano, que nós também temos. Por isso, assim como eles, o povo de Israel, nós precisamos de uma transformação radical em nossa própria natureza, antes de voltar para casa. O segundo motivo é a ruína que cercava e que cerca os seres humanos, a ruína externa. Porque a condição de exilado não se resume simplesmente na moralidade humana.
Segundo a Bíblia, eu e você vivemos num mundo caído, num mundo detonado. Nós não fomos criados para esse mundo de doenças, de calamidades, de desastres. Um mundo no qual tudo e todos entram em decadência, morrem no final dos dias, acabam morrendo, assim como eu e você. Esse mundo, meus irmãos, no estado atual que ele se encontra, não é o lar pelo qual eu e você ansiamos. Muita gente acha que é, mas não é. Então, uma volta para o lar, verdadeira e definitiva, significa uma transformação radical, não apenas da natureza humana, mas também da própria essência de todo o mundo. Lembre-se disso toda vez que você ouvir a palavra redenção ou redentor. Jesus, ele vem não somente para transformar vidas, o seu toque redentivo vai transformar toda a existência, meus amados. Toda a existência. Nos dias de Jesus, a vida em Israel não era fácil. Eles ainda estavam dominados pela injustiça, pela opressão, pelas perdas, pela aflição. E ainda mais aquele povo, os israelitas daquela época, os judeus, eles esperavam um Messias, um rei forte e poderoso, que viria com grande poder militar e força política influente para livrá-los do domínio romano. Esse cara fortão ia conduzir eles para a vitória. Mas foi nesse ambiente que Jesus veio e declarou que ele estava simplesmente trazendo o reino de Deus. Ele pregava o amor, o arrependimento. A gente vê pelos evangelhos que muitas pessoas se aglomeravam para ouvir o discurso de Jesus, mas o que ele falava não correspondia com as expectativas dessa gente. Afinal, Jesus, ele não nasceu num berço de um palácio real, mas ele nasceu num coxo, num comedouro de animais dentro de um estábulo. E durante o ministério de Jesus, ele mesmo disse, enquanto ele andava sem ter casa fixa, ele mesmo falou em Mateus 8:20, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus se manteve totalmente à parte do poder político e econômico, ele não buscou usar credenciais religiosas para se destacar, nem o seu conhecimento da lei judaica e coisas do tipo. E por fim, ele, o nosso Salvador, foi crucificado fora do portão da cidade. Sabe o que isso significa? Além de significar a rejeição daquele povo, isso também é um símbolo do exílio. Jesus foi aquele que no momento da sua morte, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um grito impressionante, de um abandono espiritual. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Jesus não veio simplesmente para libertar uma nação que vivia opressão política. Jesus veio para salvar os homens, a humanidade do pecado, do mal e da própria morte. Ele veio para conduzir a raça humana de volta para o verdadeiro lar. Jesus não veio em força, mas veio em fraqueza. Ele veio e passou pela experiência do exílio, do abandono que nós merecíamos. Jesus foi obrigado a sair da presença do Pai. Ele passou pela dor da alienação espiritual no nosso lugar. Jesus levou sobre si totalmente a maldição da nossa rebelião, para que eu e você pudéssemos sermos abraçados pelo Pai e conduzidos de volta ao nosso verdadeiro lar. Então, no fim da história dos filhos pródigos, acontece um banquete para festejar a volta para casa. E eu peço que você leia comigo agora, mesmo sentados, do verso 25 até o 32, para concluirmos a parábola. Diz assim o texto. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele.
Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Irmãos, a verdade é que Jesus vai transformar o mundo de novo em nossa casa perfeita. Em Cristo nós jamais vamos andar afastados do Pai. Ele é o caminho. Então nós vamos chegar um dia, pela graça de Deus, ao lar celestial. E o Pai, como o da parábola, Ele vai vir ao nosso encontro, vai nos abraçar e nós seremos conduzidos para o banquete. Falando em banquete, eu me lembro, quando eu tinha meus 17 anos para 18, eu não pedia parte da minha herança, eu nunca fui filho de pai e mãe rico, mas eu estava me achando independente a partir do momento que eu comecei a trabalhar. Então eu me lembro desse fim de ano que eu passei em Balneário Camboriú, a semana do Réveillon, com um amigo meu, que o pai dele tinha comprado um apartamento em Balneário Camboriú. Era colado na BR, mas era Balneário Camboriú. Para quem não sabe, do outro lado é Camboriú, né? Camboriú, Balneário. Então a gente estava ali, e piar, né, cara? A gente tinha pouca grana, a gente gastava grana com festa. Nos últimos dias ali, chegando no fim do ano, a gente comia no café da manhã pãozinho com maionese, pepino e tangue, e isso era o almoço também. Mas tinha o dinheiro da cerveja, da balada para de noite, a gente guardava. Aí no dia 31, cara, a gente estava totalmente sem grana e comendo isso daí. No final era só pepino, não tinha mais dinheiro para o pão. Eis que aparece no meio da praia, assim, o pessoal foi ver o show de fogos, né? Estava cheio aquele negócio. E vem um outro amigo nosso, um amigo meu, da época de escola, e ele olha para mim, para o meu amigo e pergunta, a primeira coisa que ele pergunta: vocês estão com fome? Eu acho que a gente estava com uma cara de faminto. E a gente, Aí ele: não, vamos ali em casa. A casa dele era mais perto da primeira avenida e tal. Não, vamos ali comer e tal. Vamos. A gente chegou na casa, eu me lembro como se fosse hoje, olha que faz tempo. Ele abriu a porta, irmãos, uma mesa gigante de ceia, posta de fim de ano, intocada, ninguém tinha comido nada. Até falei: cara, mas ninguém comeu. Não dá nada, come o que vocês quiserem. Parecia aquelas mesas do desenho do Pica-Pau, assim, sabe, que não tem fim. E a gente comeu. Bastante. Por que eu estou usando essa figura? Porque fala comigo, especificamente, sobre o contentamento, mas não conformidade. A real é que eu e você, muitas vezes, nós nos contentamos com esses pequenos banquetes, que para Deus são migalhas, que essa vida pode nos oferecer. Então nós temos que sondar os nossos corações. O que tem tomado o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos dias, a nossa expectativa, a nossa esperança, as migalhas dessa vida ou o banquete no fim da história que vai nos ser servido pelo nosso Senhor. O banquete no fim da história, ele aponta para 4 maneiras pelas quais a nossa vida é moldada pela mensagem do Evangelho. Primeiro, o banquete nos ensina que a salvação é uma experiência. Veja, banquetes e ocasiões são lugares onde o nosso apetite e os nossos sentidos são usados, né? Como eu contei a história, visão, paladar, audição, olfato. Banquetes são ambientes onde esses sentidos são satisfeitos. E a Bíblia, é muito curioso isso, a Bíblia insiste no uso da linguagem dos sentidos quando fala da salvação. Quer ver? Por exemplo, ela nos convida a provar e ver que Deus é bom. Não somente concordar e crer, a provar e ver. E o Jonathan Edwards, ele vai falar que há uma diferença entre o crer que Deus é santo e gracioso e ter no nosso coração um novo sentido de amor e da beleza dessa graça e santidade. A diferença, diz ele, entre crer e provar que Deus é gracioso é a mesma diferença entre ter uma certeza racional de que o mel é doce
e ter uma experiência sensorial, de que o mel tem a sua doçura. Então, por isso, a salvação efetuada por Jesus é um banquete. É um banquete para nós. E, portanto, quando nós cremos na obra de Cristo em nosso favor, e nessa obra eu e você descansamos, ela se torna real para as nossas vidas, se torna real em nossos corações por meio da operação do Espírito Santo. E assim tem que ser para nós o amor de Cristo Jesus, doce como mel, precioso. Então, em vez de somente crer que o Senhor nos ama, nós podemos sentir a realidade, a beleza do poder do seu amor. Esse amor pode se tornar algo mais real do que o amor de qualquer outra pessoa. Esse amor de Jesus tem que ser para nós motivo de prazer, de nos dar ânimo e consolo. Na verdade, a gente se esquece às vezes é a minha barba que está roçando aqui? De quão precioso é nós, espiritualmente falando, sentirmos o gosto da graça no coração, a doçura do sabor da misericórdia de Deus por nós. E praticando isso, nós temos cada vez mais certeza de que somos perdoados e aceitos pelo Pai. Segundo, o banquete nos ensina que a salvação é material. Porque refeições, afinal de contas, são experiências físicas. Né? Ninguém se alimenta de luz aqui. Se tiver alguém que se alimenta de luz, levanta a mão que no final eu vou orar por ti. Jesus, ele insistiu, ele instituiu, na verdade, uma refeição para que eu e você nos lembrássemos dele. A Santa Ceia do Senhor tem esse objetivo. Nós temos falado isso nos cultos de ceia. É uma bendita encenação da redenção, da salvação, mas Jesus fez questão de usar algo tão comum de cada homem, tão singular, tão simples, para nós nos lembrarmos dele. E também o alvo final da história da redenção é uma ceia. A ceia do casamento ou as bodas do Cordeiro, que a gente encontra lá em Apocalipse 19. E é curioso também que Jesus, logo depois que ele ressuscitou, estava ele assando peixe e chamou a galera, vem comer. Ele preparou uma refeição. Isso significa que Deus, o nosso Deus, é o Deus da provisão dos seus filhos. Terceiro, o banquete nos ensina que a salvação é individual. A salvação é como uma refeição que produz os nutrientes necessários para o nosso crescimento. Sabe, a gente tem a mania, tem o hábito de olhar para várias coisas que não são Deus, para justificar ou para fundamentar a nossa esperança, a nossa justificação, a nossa segurança. Na verdade, muitos de nós, muitos hoje, creem no Evangelho num nível superficial, mas não num nível mais profundo. Por quê? A prova disso que eu estou falando é porque, às vezes, a aprovação das pessoas, o sucesso profissional, o poder, a influência, a família, a identidade de grupo, a sensação de pertencimento, todas essas coisas, elas servem como garantias para o nosso coração, de que fomos aceitos, de que somos importantes, de que valemos alguma coisa, em vez da obra realizada por Jesus. Pequenas coisas dessa vida contra o grande e impagável preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós. E por isso, por dar valor e peso para essas coisas, muitas vezes, e muitos de nós somos guiados pelo medo, pela raiva, pela falta de controle. E com certeza, principalmente, descontentamento. Esses sentimentos, eles não podem ser vencidos somente pela força de vontade, nem pelo aprendizado de princípios bíblicos, ou pela tentativa de colocar verdades bíblicas em prática. Nós não podemos passar por uma transformação permanente se não aplicarmos o Evangelho de verdade mais profundo no nosso intelecto e nos nossos corações. Nós precisamos nos alimentar do Evangelho, digerindo e integrando ele ao nosso ser. De novo, vou falar aqui, não adianta
ser crente de domingo. Não adianta, você vai morrer de inanição. Quem não lê a Bíblia durante a semana, passa fome. Quem não tem comunhão com os santos durante a semana, morre, enfraquece. Nós precisamos nos alimentar do Evangelho, porque é assim que nós vamos crescer. O Evangelho é isso, é estarmos em comunhão, é compartilharmos da palavra. E aqui fica a propaganda, toda quarta, às 20 horas, faça parte de um pequeno grupo da casa mais próxima da sua casa. Tem sido bênção, cara, tem sido bênção demais. Tem gente que está perdendo. Se você pode, venha estar conosco. Então, quando a gente se alimenta do Evangelho, nós vamos sendo transformados, estamos nesse processo, mudam as nossas motivações, o conhecimento que nós temos de nós mesmos, a nossa identidade é transformada na semelhança de Cristo, a nossa visão de mundo é transformada. Veja bem que o único grupo de pessoas cuja vida é transformada não é o grupo daquelas pessoas que fazem muito, que servem com afinco ou que são muito obedientes, como o filho mais velho. Não há transformação. O grupo das pessoas que são transformadas por Jesus é o grupo daqueles que ouvem, compreendem e praticam a palavra de Deus. Então, se de fato nós cremos e confiamos naquele que nos serviu por meio do seu sacrifício, isso também vai nos transformar em pessoas que também vão se sacrificar para servirmos a Deus e ao próximo em amor. Quando nós dizemos, eu creio em Jesus, mas essa fé não afeta o modo que nós levamos a vida, na verdade, nós jamais cremos em Jesus. E, na verdade, nós não entendemos o Evangelho. Quarto, o banquete nos ensina que a salvação é comunitária. Por sua própria natureza, os banquetes são comunitários. Na história que eu te contei, estava eu mais um amigo e outro amigo, né? Um banquete nunca é preparado para uma pessoa apenas. Nenhum encontro de amigos, nenhuma reunião de família, nenhum casamento ou qualquer outro evento social é completo se não tiver um rango no final, se não tiver comida. A gente gosta de comer. Então, é curioso que em muitas culturas, quando você convida alguém para uma refeição, tem alguns povos que entendem que você está oferecendo a sua amizade para a pessoa. Só que a verdade, contra isso aqui de que o banquete da salvação é comunitário, a verdade é que eu e você vivemos uma cultura individualista demais. Onde os interesses, desejos do indivíduo estão acima dos interesses do grupo, da família, da comunidade, da igreja. E a consequência é que grande parte das pessoas hoje pensa que pode crescer espiritualmente, né, independente de igreja, independente da comunhão dos santos. É aquele tipo de gente que fala, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não sou religioso. Ou tem aqueles pior, que a gente vê muito na internet, eu gosto de Jesus, eu não gosto da turma dele, os cristãos, não entendeu nada. Tem muita gente que fala isso. São pessoas interessadas em se relacionar com Deus. Talvez seja genuíno o sentimento, mas contanto que eles não precisem se envolver numa comunidade. Então não há como crescer espiritualmente se eu e você não estivermos envolvidos profundamente em uma comunidade que crê em Jesus. Não há como a gente crescer longe de um grupo de malucos que crê como a gente. Não há como a gente crescer espiritualmente sem se relacionar com os da família da fé, que creem no mesmo Deus. Temos que fazer parte. C.S. Lewis, o autor lá do Crônicas de Nárnia, falou um negócio que é bem legal. Quanto mais repartirmos entre nós o pão celestial, mais pão teremos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Então as pessoas costumam dizer que desejam ter um relacionamento com Jesus, querem conhecer Ele melhor, então jamais, nunca a gente vai conseguir isso sozinhos. Nós precisamos nos aprofundar na comunhão com Deus e com os santos. Então somente quando eu e você, quando nós fazemos parte de uma comunidade de crentes que procuram imitar, servir e amar
a Jesus, nós vamos ter condições de conhecer a Jesus e de sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Algumas implicações dessa parábola. A parábola dos 2 filhos pródigos, não lembro qual dos meninos intitulou dessa forma, com muita sabedoria. A parábola dos 2 filhos pródigos é o retrato da história de toda a Bíblia e de toda a humanidade. Então, por meio dessa parábola, Jesus ensina que os 2 estilos de vida, os estilos mais comuns, acabam terminando num beco sem saída, espiritualmente falando. Pensa comigo, os 2 filhos da história, cada um escolhe um caminho diferente. Tem o filho mais novo e o mais velho. O mais novo é o vida louca. Me dá a minha parte da herança que eu vou ganhar o mundão, vou fazer o que eu bem entender, longe do meu pai, ninguém manda em mim, eu sou dono da minha vida, do meu próprio nariz. E o legalista, que ficava em casa fazendo as coisas. Eu faço, eu sou melhor. Olha, pai, eu tenho mais direito, eu sou melhor que aquele cara. Lembram do comparativo? Jesus está tratando com pecadores e publicanos e os fariseus, o filho mais novo e o filho mais velho. Então, o vida louca e o legalista. A gente vê na conduta desses 2 irmãos um paradigma entre a ética e a estética, a retidão e a felicidade, o caminho do moralismo e o caminho do autoconhecimento, ou hedonismo, que é uma palavra que está em moda também. Tanto na vida mundana, de prazer sensual, quanto na vida religiosa, do rigor ético. Essas 2 vidas, nenhuma delas tem condição de oferecer aquilo que o coração humano busca tanto. Cada um dos filhos escolheu um caminho oposto. Mas veja, os 2 com o mesmo fim, o mesmo propósito. Eles buscavam alegria, autorrealização, satisfação, tentando se livrar da autoridade do pai. Os 2 filhos, na verdade, mesmo que estavam em casa, não tinham relacionamento profundo com o pai. E uma pergunta que eu sou obrigado a nos fazer: qual dos 2 filhos somos eu e você? Que caminho eu e você temos trilhado? O caminho do arrependimento ou um caminho distante de Deus? A verdade é que, olhando para esses 2 filhos, Jesus ele mostra como o enredo da nossa vida não pode ter uma solução, não pode ter um final feliz, a não ser nele, na pessoa de Cristo e na obra de Cristo. Por isso, Jesus falou uma vez: eu sou o pão do céu. E quando ele diz isso, Jesus está nos mostrando, louvado seja Deus, que existe um outro caminho, ou o caminho verdadeiro. O caminho que passa por Ele. Então, entrar por esse caminho, que é o caminho da salvação, o caminho de tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, o caminho da renúncia, o caminho de se prostrar em humildade diante de Deus, o caminho da total dependência, o caminho do contentamento, o caminho da graça. Quando nós tomamos esse caminho, finalmente o Senhor nos conduz à festa suprema, o banquete do fim da história. Esse é o único caminho. Não o caminho da religiosidade, não o caminho de frequentar os cultos no domingo, de decorar versículos bíblicos e o seu coração está podre diante de Deus. Não o caminho da estética, da aparência. Parece que é cristão, parece que é santo, mas é quase um endemoniado. De tanta besteira que vê na internet, de tanto amaldiçoar as pessoas, de tanta fofoca que faz, de tanta mentira que pratica, de tanta coisa que desagrada a Deus. Durante a semana, aí vem domingo e tem uma aparência. Pô, aquele cara lá é muito santo, aquela irmã lá, está no óleo. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações, irmãos. Cuidado com o caminho da estética, da ética também. O moralista. Pode observar, quase todos, 99,9% dos escândalos morais, estou falando do nosso ambiente religioso, pastores que caem em adultério, em pornografia, coisas que têm surgido aos montes, são moralistas. Eles começam apontando o dedo
estão podres por dentro. Então, temos que vigiar os nossos corações. A salvação que Cristo nos oferece tem que ser, como diz a palavra, o evangelho de Cristo é como um tesouro escondido. Tem que ser o que nós temos de mais precioso. Aquilo que nos dá mais alegria, mais prazer. Sendo praticantes e não somente ouvintes da palavra. Essa salvação, a salvação futura, lembram? A gente está no processo, somos salvos já, mas ainda não. A salvação futura é algo que nós podemos conhecer. Louvado seja Deus, que a gente pode conhecer em partes hoje, por meio da oração, por meio do serviço que prestamos uns aos outros, por meio das mudanças que a gente consegue reconhecer em nossas vidas e outros à nossa volta reconhecem também. Por meio do Evangelho que tem operado em nossas vidas, tem nos despertado para coisas que antes a gente não olhava para o reino de Deus. Por meio de relacionamentos restaurados, por meio de um pedido de perdão. Então, essas são realidades, são coisas reais que o Senhor Jesus nos oferece hoje mesmo. Mas não se esqueça, elas são apenas uma amostra grátis, esse senso da eternidade, esses lampejos da graça que nós temos, são apenas uma amostra grátis do que está por vir. Eu quero concluir recitando um hino do cantor cristão. Sim, nós batistas temos a nossa herança do nosso inário também, que se chama, é uma poesia, não vou cantar aqui porque não sei, mas a poesia, o nome da música é Ao Lar Celestial, talvez você conheça. Diz assim: a pátria abençoada vou, ansioso peregrino sou, em busca do feliz lugar, no qual eu hei de descansar. Ó bela terra de esplendor, querida herança do Senhor, olhando vejo além do mar, que breve hei de atravessar. A praia áurea perenal do lindo lar celestial. Comigo vai o meu Senhor, do mal me guarda com amor, de paz inunda o coração e dá-me eterna salvação. Na vastidão celestial ressoa o canto angelical da triunfante multidão, feliz por sua redenção. Amém. Vou mandar essa música nos grupos da igreja depois, a letra dela. Eu esqueci de comentar no começo, essa minissérie foi baseada num livro que eu particularmente, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida até o momento, né? Do Tim Keller, que se chama O Deus Pródigo. Se você não leu, leia esse livro. Deus abençoe a todos e que o Senhor nos ajude. Vamos nos colocar de pé?